Nós vamos ler, irmãos. Primeiro, deixa eu ler direito. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Lemos outro dia ela, mas o Senhor mandou ler de novo hoje. Acharam? Vai sair uma Bíblia que vai ter o número, vai ter sequência os números. Então, para ajudar, por exemplo, hoje, todos vocês na Bíblia pequena também vai ter o mesmo número. E a numeração é corrente. Então aqui, como acha, a gente fala, é o livro 250. Mas se eu falar 250, aí é outro número. Mas vai ter todos uma numeração também, as Bíblias pequenas e as do culto também, para facilitar. Acharam? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais o que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém lhe tem mal por mal, mas segui o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.
as estações, os tempos, as estações do ano, frio, outono, frio, primavera, verão, elas mesmo na sua manifestação no clima, nos animais, nos vegetais, em tudo que está sobre a terra, se manifesta. O que ela representa, o que ela traz, suas consequências, seu fruto, suas próprias árvores e o que ela danifica e o que ela constrói. A preocupação daquele que cuida de almas, que ama as almas e que quer livrar a alma do inferno, é constante nesses dias. É de angústia, é de temor, e é de sofrimento. E muita gente dormindo. Mas tem muita gente, servos de Deus, acordado. Tem muitos que não dão o devido valor à sua função na face da terra. Seu objetivo de ter algum dom, alguma maneira de ensinar, de advertir, exortar e também ajudar. Mas há uma preocupação constante naqueles que vos amam, povo de Deus, em espírito e em verdade, consciente de que se ensinarmos, se pregarmos, se doutrinarmos e tocarmos a buzina, o que acontecer não é culpa porque tocamos a buzina, mas há um espírito de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso não nos satisfaz. De dizer, eu preguei, se virem, perdoa a expressão baixa, se virem, se arrumem, se ajudem com Deus, se acertem com Deus. A nossa preocupação é não deixar nas costas do povo de Deus sua responsabilidade. De viver para o Senhor, de acordar, de enxergar as estações, que é a história do homem na terra, da sua vida, da sua convivência, dos seus atos e dos seus procedimentos. Que é do moral, do caráter, da dignidade, da responsabilidade que o ser humano tem para com Deus, para consigo mesmo,
para com os pais, para com os filhos, para com a família, para com a pátria e para com a graça de Deus, a salvação da sua própria alma. E parece que o povo de Deus não está percebendo que a estação que nós estamos vivendo hoje na face da terra é de trevas, é de pecado, é de frieza, é de pouco caso ao moral, caráter, dignidade, às famílias, ao ser humano, a si próprio. Pecam, erram, não têm amor no seu próprio corpo, se tatuam, se pintam de toda maneira, pecam, transgridem, tem Deus na boca e o diabo no coração, não tem respeito pelas autoridades, pelos mais velhos, por si mesmo, distraídos, dormindo o sono da morte eterna, e só vão acordar no inferno. E quando descansarem no corpo, terão pesadelos até a vinda de Jesus Cristo. E muito do povo de Deus não está discernindo as estações do mundo. O tempo em que nós atravessamos diante da sociedade, dos que conhecem a Deus e dos que não conhecem a Deus. Lá fora é trevas, é imundície, é pecado, é contaminação, é transgressão. Estão mudando as leis. E tem leis que faculta e é crime. E tem crime que é pecado diante de Deus. E não estão, eu não sabia que ia entrar nessa parte. Deus é minha testemunha. O povo está muito distraído. Tem muita gente dormindo. Estamos extinguindo o espírito. Estamos perdendo a espiritualidade. Estamos perdendo a comunhão do Espírito Santo. A ternura, o amor de servir a Deus, de cantar, de louvar, de glorificar, de ouvir, de pregar, de falar de Cristo, de conviver. Muita gritaria, muita folia e pouco espírito, pouco testemunho, poucas obras. Que santidade precisaria ter uma pessoa que pula de virtude, grita de virtude, bate palma de virtude. Nós clamamos dia e noite e sentimos a virtude que nós estamos agora nesse momento. Às vezes cantamos, às vezes damos glória, às vezes damos um grito de alegria. E no nosso esforço de santificação, não alcançamos essa força de expressão que eles querem dar. É Deus, não é Deus, é a confusão, é a carne, é o desrespeito, é falta de espiritualidade, de santidade, de prudência, de amor nesta obra. Não estamos representando nos cultos a grandeza dessa obra, nem nas pregações, nem nos testemunhos. Não sempre, não em todos os lugares, mas nós estamos no culto, expressando a grandeza da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Tais são os erros, tais são as carnalidades. Tais são os costumes e os procedimentos. Continuamos errando, continuamos falhando. Continuamos fingindo que somos crentes, que temos dom de linguagem, que temos o dom da profecia, que temos o dom de cura. E é tudo mentira em muitos de nós. E há essa preocupação. O Senhor me deu esta palavra hoje.
com esta preocupação. Estamos extinguindo o espírito. Estamos dormindo. Não estamos vendo que o tempo lá fora é de trevas. Estamos nos envolvendo. Seres meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, diz Paulo. Estamos imitando o mundo. Estamos participando do mundo. Estamos frequentando o mundo. E estamos amando o mundo. Eu me ponho no lugar. Todos nós. Porque verdadeiramente nós estamos numa congregação. Com inúmeras pessoas. É tudo nós aqui. Nosso Deus, nosso perdão, a nossa graça, nosso erro, nosso acerto, nossa esperança, nossa vida, o nosso amor. E nós estamos, irmãos, dormindo. Estamos imitando o mundo, os pecadores, os imundos, os profanos, os sem Deus. Os que já acostumaram viver sem Deus. Porque quem tem Deus tem moral, tem caráter, tem dignidade, tem santidade, tem temor, tem respeito, ama a família, ama a si mesmo, ama a decência, ama a ordem, preza pelos seus filhos. E não estamos vendo isso no mundo. E o povo está imitando o mundo. Nos costumes, nas palavras, nas roupas, nas buscas. Nos locais. Nós nunca pensamos em errar. Pensar já era pecado. As pessoas estão entrando nesses lugares, participando, fazendo partes, colaborando. Palavras que, se nós falássemos, cai um peso na consciência, na alma, que enquanto não chorávamos, arrependêssemos, não saía a culpa, o sentimento de culpa. Hoje se falam palavras imundas, nojentas, e não se tem mais remorso. Estamos imitando o mundo, no costume. Que nos perdoe como homem, mas Deus não pede perdão para ninguém. Que Deus tenha piedade de todos nós. Falta de caráter, falta de personalidade, não caráter. Depois vem o caráter desmoronado. Falta de personalidade. Ser influenciado por pecadores, por mudar de atitude, mudar de palavras, mudar de vestimento, mudar de tratar, dentro de casa, na vida comum do casal, no sexo, no tratamento. É falta de personalidade. Não tem personalidade, não tem um caráter firme, porque muda. Não é só nas vestes, mas nos procedimentos, que é pior. Muda o seu comportamento. O que era pecado não é mais. E o mundo acompanha essas pessoas, porque estão hipnotizadas
estão iludidas. Elas entram no personagem para ser aquela personagem. E participam do seu pecado, dos seus atos. Porque o que influencia a fama, a glória, a celebridade, a riqueza, que caia tudo isso hoje em nome de Jesus Cristo. Eu não esperava esta palavra. Nós estamos extinguindo o Espírito. Não estamos imitando Cristo. Não estamos imitando Paulo, nem Pedro, nem João, nem Jesus Cristo. Seus atos, seus pensamentos, seus procedimentos, seu abandono, sua comunhão, sua separação do mundo, a influência do mundo. O mundo está influenciando a graça de Deus. Não a graça de Deus, mas os que estão vivendo na graça de Deus neste presente momento. O mundo está influenciando. O mundo já entrou nas igrejas, já entrou nas famílias, já entrou nas almas, já entrou no coração. Isso nos preocupa. Isso nos faz gemer e chorar. Isso nos faz implorar por uma palavra de luz, entendimento, de sabedoria. Que o Senhor nos dê uma lâmpada, um fósforo aceso, uma lamparina querosene, para indicar um pouco do caminho certo, da dignidade, da nobreza, da honra, do respeito a si próprio e à pátria e à vida em geral. No respeito à família, no respeito aos outros, no respeito ao seu próprio corpo. Não ama o seu corpo, odeia seu corpo, tem raiva do seu corpo. E hoje Deus vai fazer uma grande limpeza por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Não estão vendo a estação, irmãos, que é de frieza? O caráter de Cristo, o caráter do Evangelho, da doutrina, não muda. Dizer que Deus é sempre é falta. Deus é. Deus está presente. Não mudou até hoje. Não vai mudar nunca. Os bilhões de pessoas no mundo não vai mudar o conceito de Deus. Não vai influenciar os conceitos de Deus. Deus deixou este livro sagrado como marco de moral, de caráter, de dignidade, de vergonha na cara. Como proceder? Como amar o seu próximo, amar a si mesmo, amar a Deus, honrar a casa, honrar a família, honrar a pátria, honrar a Deus acima de tudo. Deus deixou esse marco aqui, não vai mudar não. Se te derem uma Bíblia que tem exortação, que tem explicação bíblica, não leia não. Não é o homem que tem que interpretar. O homem está mudando o sentido da doutrina. A nossa Bíblia é esta aqui. Vocês estão vendo muita Bíblia pelo celular, que não é aprovada, que foge da doutrina, foge da verdade. Uma vírgula muda todo o sentido da frase. Eu não sei português, não, eu fugi da escola. Tirei o 4º ano do grupo, porque o professor não aguentava mais eu lá, dá o diploma para ele. Orai sem cessar. Quem faz isso? Regozijai-vos sempre na graça de Deus. Quem regozija-se na graça de Deus? Regozijar na graça não é só vir aqui no culto e dar glória a Deus, cantar. Regozija-se na graça de Deus.
Sinta-se na graça de Deus. Viva na comunhão do Espírito Santo. Regozija-se pela comunhão do Espírito Santo. Regozija-se com o que a comunhão do Espírito Santo traz para a tua alma. Os benefícios da graça, o benefício da comunhão, benefício de sentir, amar e adorar a Deus, de ter Deus em todos os instantes da nossa vida, da nossa existência junto conosco. Quem regozija-se sempre pela graça de Deus? A graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os santos cultos e a palavra de Deus não tem sido suficiente para tirar o povo de Deus daquilo que não presta. Não tem sido suficiente de alegrar o povo de Deus, de pôr paz na guerra, na luta, no combate, fé nas enfermidades, confiança nas provas, separação do mundo. As palavras não estão tendo poder de separar nós do mundo. De sorte que o mundo está entrando dentro das congregações. O que está acontecendo, irmãos? Não estamos conhecendo as estações dos tempos? O mundo está no maligno. O mundo é um cemitério de almas. Deus foi lá e acordou nós. Ressuscitou nós, tirou nós do túmulo. Nos deu a liberdade da graça. Queremos voltar para o cemitério? Ou queremos que o mundo, que o morto que está lá fora, ensine aos vivos que estão aqui dentro? De vez de nós seguir os exemplos dos vivos, estamos seguindo o exemplo dos mortos. São pecadores, estão mortos para com Deus. Não é juízo nosso, é a palavra de Deus que julga. Estão mortos. Os mortos estão influenciando os vivos. E os vivos não estão conseguindo influenciar os mortos que estão lá fora. Quando Jesus Cristo ressuscitou os mortos, e vai ressuscitar todos nós na ressurreição dos últimos dias. Essa palavra. Em tudo dai graças. Orai sem cessar. Deus que tenha piedade de nós, irmão. Não agradecemos nada. Não agradecemos a graça. Muitos nem agradecem a palavra. Muitos já estão falando mal desta palavra. Muitos não agradecem de estar na casa de Deus. Muitos não agradecem a presença de Deus. Muitos reconhecem o benefício que a graça lhe trouxe. Não dão graça em nada. Deus tem obrigação. Deus tem dever de abençoar. Deus faz tudo por misericórdia. Não dão graças em nada. Porque essa é a vontade de Deus que em Cristo Jesus para convosco. Que demos graças a Deus. Valorize a graça de Deus. Os convertidos dá graças a Deus. Graças te dou porque tem me chamado nesta graça. O carnal diz, por que eu fui obedecer a essa graça? Por que eu fui me batizar? Se arrepende. O que é convertido diz, não sei porque eu não vim antes. Não extinguais o Espírito. Que misericórdia, irmãos. Qual é a função do Espírito Santo?
Qual é a manifestação do Espírito Santo? Falar línguas, comunhão, palavra, exortação, oração, testemunho, revelação, interpretação. Que mais? Manifestação de alegria nas boas obras, tristeza nas más obras. Estamos resistindo à acusação do Espírito Santo quando erramos. Estamos vencendo sua acusação, seu grito dentro de nós: isto é pecado, isto é erro, saia daí, não participe. Feche os olhos, não olhe, não cobije, não ame, não ponha o coração nisso. Estamos extinguindo o Espírito. Perdemos a consciência no reconhecimento da manifestação do Espírito Santo em nós, na reprovação do que nós fazemos. É tudo mentira essa palavra. Ou é verdade? Como é que uma pessoa que está com o Espírito Santo pode participar de tantos erros, tanto mundanismo, tanta carnalidade, tanto pecado, e o Espírito não vence? Que espírito fraco é esse que não nos vence mais? O Espírito Santo nos faz vencedor, faz discernir o que é pecado, o que é justo, o que é injusto, quando erramos e quando pecamos, o que estamos certos e quando estamos errados. Odiamos, temos ciúmes, temos raiva, temos separação. Vem a palavra, fala, exorta, corrige, reveste, dá força, se mostra. É Deus. A palavra diz: eu sou Deus. Eu que estou falando. Eu que quero te santificar. E a pessoa resiste o Espírito Santo. Estamos extinguindo o Espírito. Estamos vencendo o Espírito. Isso extinguir o Espírito. Não adianta falar a língua. Não adianta crer em Jesus. O diabo também crê. Os mundanos também falam línguas. Até no candomblé fala a língua. Só fala a língua pelo Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Que Deus tenha piedade, irmão. Vai acabar tarde o culto hoje. Tenho dó das irmãs que estão lá com as crianças. Nós estamos fazendo distinção entre as profecias. Que a profecia que estamos falando é a palavra da vida na igreja de Jesus Cristo. Não é a palavra, profecias que tem por aí de joelho, cheio de falsos profetas. É a palavra das igrejas. Nós estamos distinguindo as palavras proféticas. O que concorda com nós e nos promete benção do jeito que nós estamos, é de Deus, é profecia boa. Quando a palavra contraria os nossos desígnios, não é Deus. Quando a profecia nos manda uma palavra como essa, muitos estão dizendo, não é Deus.
E aquele que ama a palavra da profecia verdadeira está dizendo, é Deus. Deus tenha piedade, irmãos. Não desprezeis as profecias. Uma das desculpas de não aceitar, ele é contra mim. Ele sabe meus defeitos. Ele quer me ferir. Ninguém quer te ferir. Nós queremos te salvar, se possível. Nós só não podemos morrer na cruz por vocês. Mas podemos morrer por pecado. E termos senso de espiritualidade e de santidade. E um alcance na profecia. Para vos pregar a verdade. A profecia verdadeira é corrigir os nossos defeitos. O que erramos. Os profetas corrigiam o erro dos reis. Até o plebeu, o mais humilde dos servos que ouvia, Deus abençoava, Deus fortalecia. E os reis que não ouviam, todos eles tiveram desgraça na vida. Perderam o reinado. E hoje Deus manda esta palavra, irmão. Examinai tudo. Examine tudo. Tenha caráter. Tenha dignidade. Tenha condições de examinar. Na vossa examinação, seja neutro. Neutro para pregar. Neutro para ensinar. Neutro para ouvir. Neutro para se julgar a si mesmo. Examinar tudo. Não, isso não me serve. Isso aqui outro não me serve. Só serve o que condiz com o teu querer. Com o que me convém eu pego. Examina tudo. Nós não vem na igreja em português. Nós não viemos na igreja. Ouviremos para a igreja. Por ouvir o que nós queremos, não. Nós vem ouvir o que nós precisamos ouvir da parte de Deus. Retenho bem. Retenho bem, não retenho mal. Se o Senhor vem te libertar de todo erro, de tudo que é consequência maligna e mal para a tua alma, joga fora. Retenha o bem que Deus quer te dar. Mas a pessoa, por despeito, por ira, por contenda, por antipatia e por algum outro sentimento de mágoa, não recebe a palavra. Como é que vai fazer, irmãos? Vai num restaurante que você coma. Muda a tua comum congregação. Só não podemos sair da graça. Podemos ir para outra, para uma denominação qualquer. Vai para uma outra congregação. Coma e beba e seja feliz onde você se sentir. Irmãos, só isso eu vou parar, que me perdoe o Senhor. Abstende-vos de toda aparência do mal. É a aparência do mal não serve. Tem aparência do mal, não vou ver se é mal. Não vou confirmar se é mal. Não vou confirmar se aquilo é do demônio. Se aquilo me leva para o inferno. Tem aparência do mal, não vou arriscar minha alma. Não vou arriscar perder minha alma. Se tem aparência do mal, não quero saber. Não quero testar a minha alma. Não quero correr o risco de perder a minha alma. Tem aparência do mal? Afasta-te do mal. E quantos males nós estamos convivendo?
Quantos males nós estamos provando? E tem muita gente provando o mal, provando o pecado e a imundície, provando um pouquinho de tudo o deleite do mundo, da carne, da alma, do espírito, do conforto e assim por diante. Estão provando, não fugiram do mal, estão participando. Quando nós devemos, é a aparência do mal, não quero, fujo. Se você vê que é mal, não participe. Se você vê que alguma coisa, na leitura, no assistir, no falar, no participar e no consultar, te faz mal, você cai em tentação, não veja mais. Corte do teu relacionamento, corte da tua vida essas coisas. A pessoa lê, vê, olha e acaba participando. Não participe. Quando eu faço isto, eu entro em tentação. Quando eu leio isto, eu entro em tentação. Quando eu me envolvo nesse sentimento e eu vou procurar saber o que é isso, o que é aquilo, eu entro em tentação. Não procure mais aquilo lá. Vocês não estão gostando da palavra. Ninguém dá glória a Deus. Tem uns então mudos aqui, estamos mudos. Não é o irmão Paulo que está bravo, não. É o Senhor que está bravo com muitos de nós. Muitos estão apanhando aqui por culpa dos outros, mas dá um glória a Deus. Fala mesmo, Senhor. Nós somos corpo, alma e espírito. Só mais isso aqui. Corpo, alma e espírito. Corpo é essa carne aqui. A alma é a alma que Deus está se usando da alma do irmão Paulinho. Se serve da alma para falar, para pregar, para sentir. E o espírito é espírito de vida. É o espírito que está dando vida para essa carne aqui. Tá? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Nós temos que ser santo no corpo, na alma e no espírito. O Senhor deu isso no Salmo 37 também hoje. Estamos aqui reunidos, nós somos três. Distintos aqui, neste ser que está aqui. Corpo, alma e espírito. Quando o Senhor fala em santificação e em purificação, a alma jubila. E às vezes até em silêncio ela desfruta a comunhão. Glória a Deus. Maravilha de palavra. Aleluia. Quando fala com a carne, está liberto. Vou te dar vida, te dar dinheiro. O espírito da carne faz aquela festa na igreja. Ei, calamaraia. Glória a Deus. É o espírito da carne que está falando. Vou viver mais um pouco nesse corpo pecador. Deus vai me deixar mais um pouquinho aqui. Está tão bom aqui. Ele faz o que eu quero. A igreja jubila a carne, que nem pipoca na panela. Quando fala das coisas do espírito, a carne se cala. Ninguém dá glória. Ninguém anima o pregador. Se vai procurar a carne, é verdade ou não é verdade? Eu não posso falar se é verdade. Quando é a carne, aleluia, glória a Deus. Grande pregador esse aí. Quando vem uma surra que nem hoje, tem que dizer, não volto mais no Jardim Paulista.
Essa palavra não tem mais nada, irmãos. Estamos muito preocupados com a obra de Deus. A obra de Deus não é as paredes, nem a riqueza da congregação cristã no Brasil. A obra de Deus são as nossas almas. Estamos muito preocupados com a distração do povo de Deus. Estamos pedindo que Deus nos dê a todos palavra de doutrina, de fé, acompanhado de toda a virtude, para que possamos voltar àquela ser igreja espiritual. Deus seja louvado.